A baixa autoestima, ela é uma baixa consideração por si mesmo. E a relação com o outro, para que ela seja, como eu posso colocar? Para que a relação com o outro flua dentro do pilar da consideração, é necessário ter consideração por si. Bom dia a todos, bom dia, Eliane. Sem consideração por si, é como se acontece uma insatisfação por mais que você se esforce para ter consideração pelos outros. A consideração pelos outros pode ser entendida como uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de vínculo, uma necessidade de conexão. Então, é uma necessidade humana. A gente, como animais sociáveis, a gente tem essa necessidade de conexão. Para algumas pessoas em maior necessidade, em maior intensidade, para outras em menor intensidade. O ponto que a gente vai olhar na aula de hoje é compreender o aspecto emocional. Como você lida com a tristeza, por exemplo, a tristeza é a dor emocional. Então, quando a gente vivencia uma frustração, uma perda, uma decepção, a emoção por trás é a tristeza. Pode ser raiva? Pode, mas normalmente por trás da raiva tem a tristeza. Pode ser medo de não se recuperar, pode ser medo de uma dor maior, pode ser, só que por trás do medo tem tristeza. Então, um foco para compreender a baixa autoestima é, primeiro ponto, essa baixa autoestima, ela tem a ver com gostar pouco de si, ou não gostar de si. Mas o que é esse não gostar de si? Não gostar do eu emocional, porque o eu emocional está doendo. Então tem uma razão de ser. A baixa autoestima se apoia numa dor emocional, que é a tristeza. Não querer lidar com a tristeza gera o efeito do não gostar de si. Se eu não gosto do meu eu emocional, porque o meu eu emocional está triste, e se você está assistindo essa aula pela primeira vez, o convite que eu faço é, pensa nas emoções como uma pessoa igual a você, só que emocional. Ou, se preferir, pensa como uma criança interior que está triste. Em outras palavras, é importante pensar na relação. E ao pensar nas relações, na relação, para muitas pessoas é uma surpresa descobrir que se pode pensar no eu emocional como uma relação. Eu descobri isso em 2014. E não foi num treinamento de formação em terapia. Eu fiz vários. Eu tenho 6 principais terapias, mas eu fiz várias outras que eu só aprendi alguma coisa, mas que eu não passei vamos dizer, a usar profissionalmente. Mas o que eu quero dizer é, pensar na relação com as emoções como uma relação vai te dar uma pista de como lidar com o que você sente. Se você entende que a tristeza é a dor por trás da baixa autoestima, e a baixa autoestima vai afetar os seus relacionamentos. Alguém pode achar que tem baixa autoestima, ou seja, que está triste, não é a mesma coisa. Uma coisa é estar triste, outra coisa é ter baixa autoestima, não é a mesma coisa. A tristeza é uma emoção básica que todo mundo sente. A baixa autoestima é uma consequência de não cuidar da tristeza. A tristeza pede atenção, cuidado, consideração. É isso que a tristeza, quando a gente está sentindo ela, comunica. A tristeza, mesmo que ela venha de um fato externo, de uma frustração, de uma perda, mesmo que pareça que vem de um fato externo, a tristeza, esse fato externo só despertou ou fez você ver a tristeza que já estava em você. Muitas pessoas atribuem a tristeza que sentem a um acontecimento externo, a um término de relacionamento, a uma decepção, a alguma situação externa. Sim, a situação externa causa tristeza. Porém, a intensidade da tristeza
pode ser maior pelo acúmulo de tristeza desde a infância. Então, o excesso de tristeza, uma tristeza que não se consegue lidar com facilidade, uma tristeza muito grande, é um acúmulo de tristeza. E esse acúmulo de tristeza é não querer olhar para a tristeza, é não saber olhar para ela, é não saber cuidar da tristeza. Mas como que se cuida da tristeza? Fazendo o contrário do que você faz quando você não cuida. Quando a gente não cuida, a gente se julga, se culpa, se pune. Qual é o contrário de se julgar, se julgar, se criticar, se punir? Se sobrecarregar também. Alguém pode se sobrecarregar, alguém pode ignorar o que valoriza, os valores, para agradar os outros. Então, tudo que você faz contra você aumenta a tristeza. Então, como cuidar da tristeza? Fazendo o inverso. Qual seria o inverso do se julgar? O contrário do se julgar seria se aceitar. Olhar para si como certo, olhar para as emoções como certas. Qual seria o contrário de se punir? Se recompensar. Ou seja, ao invés de se punir pelas coisas que não gostou de ter feito, se recompensar pelas que gostou. Eu falei se julgar, se punir, se criticar. Criticar é igual a se julgar, então é se apoiar. Se sobrecarregar, respeitar os seus limites. Impor limites. Limites para nas relações você se sentir respeitado. Ignorar o que você valoriza e acredita. O que é cuidar de si? Valorizar, ficar do lado do que você valoriza. Se aproximar ou se manter próximo de pessoas que te valorizam, se afastar de pessoas que te desvalorizam. Esse é o cuidar de si emocional. Fazer coisas por si. Dialogar com a tristeza. O que eu quis mostrar é que a gente sabe o que fazer. Alguém pode não querer ver, ou pode querer saber explicitamente. Mas as sensações indicam para a gente. Quando você faz algo que traz um bom sentimento, é uma pista de que isso cuidou de você. Quando você faz algo que se sente mal, isso é uma pista que você não está cuidando de alguma coisa em você. O cuidar de si, às vezes a gente pode se sentir desconfortável por estar fazendo algo que toca numa dor nossa, mas que a gente precisa fazer. O que eu quero mostrar é que fugir da dor, fugir do desconforto, aumenta a dor. Então, às vezes, você pode fazer algo que entra em contato com uma dor. E aí você precisa se permitir ficar um pouco em contato com a dor emocional. Respirar nela e observar. Às vezes, a tristeza, ela pode ser uma... Às vezes não, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a tristeza vem lá da infância dos 7 primeiros anos de vida. Se quiser ler o livro, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau, um resumo muito breve é entender que rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça são feridas que surgem até os 6 anos de idade, nas experiências que a gente tem. Então, a gente nem lembra mais, mas tem o efeito das feridas emocionais. E ferida emocional é a tristeza. Então, para resolver as feridas emocionais, você precisa parar de fugir delas, dialogar com o que você sente, acolher, e aí é um processo para resolver essa dor. O que eu quero conectar é situações que aconteceram na infância, nos 7 primeiros anos de vida, definem quem você é hoje. A sua maneira de ser é condicionada pelas experiências lá dos 7 primeiros anos de vida. O que você sente condiciona o seu comportamento. Então, a tristeza que surgiu lá nos primeiros 7 anos de vida, a gente tenta ignorar. Só que esse tentar ignorar é criar uma máscara de evitador, de fugir de responsabilidade, de dependente, para não ser abandonado, de masoquista, para falando negativamente sobre si, para ninguém falar mais, de controlador, para não ser traído,
de rígido para não passar por injustiça,